Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 7 de fevereiro de 2022 e nós vamos conversar sobre um assunto que eu prometi a vocês semana passada, que é a segurança da vacina Coronavac em crianças, tá? A tecnologia da vacina Coronavac é uma tecnologia antiga, já utilizadas para outros agentes, como por exemplo da gripe, que envolve a utilização do vírus atenuado, ou seja, o vírus que não é capaz de causar a doença, mas que é capaz de gerar uma resposta imunológica, com isso dando a proteção efetiva para a doença, tá? Isso foi extrapolado para a vacina utilizada em Covid-19, inicialmente para adultos. Esses estudos para adultos, tanto com relação à eficácia, à efetividade, principalmente para a segurança, já são bem robustos, né? São estudos populacionais grandes. E, posteriormente, esses estudos foram avançados para a classe, né, para a faixa etária pediátrica, inicialmente para adolescentes e depois para crianças menores, tá? Então, o que eu selecionei aqui foi um estudo que eu vou disponibilizar para vocês ali na minha publicação, publicado na revista Lancet, que é uma revista de alto impacto aí no meio científico, e foi um estudo desenvolvido pelo grupo da China, tá? Um estudo de fase 1, fase 2, que colocou ali crianças de 3 a 17 anos, tá? Então envolve crianças e adolescentes, inicialmente um grupo menor, então ele começou com o estudo de fase 1 e depois um estudo de fase 2 com um grupo maior. No total foram 550 crianças e adolescentes. Nós tivemos uma incidência, né, uma frequência de efeitos adversos de aproximadamente 25%, tá? Maciçamente efeitos leves, tá? Então, dor no local da aplicação, endurecimento, inchaço, dor de cabeça, febre, tá? Foram relatados. Tivemos apenas 2 efeitos considerados mais intensos, sendo que um deles motivou internação numa criança de 5 anos, e que depois, quando foi revisto, era uma pneumonia e que não guardava relação com a aplicação da vacina. De modo que a Coronavac, ela se mostra uma vacina extremamente segura. Não tivemos casos de miocardite, né, nenhum caso grave, zero, tá? E quando comparada à tecnologia, inclusive, de RNA mensageiro, né, que é a vinculada pela Pfizer, podemos dizer que, inclusive, ela é mais segura, tá? Quanto a estudos populacionais, assim, de fato não tem nenhum estudo publicado, mas nós temos dados preliminares, tanto da China como também de outros países, tá? Eu vou pegar o exemplo do Chile, que é um país mais próximo nosso, onde já tivemos aplicação de mais de 2 milhões de doses de vacinas Coronavac para crianças, com uma segurança muito grande, sem casos graves, e inclusive com boa eficácia e efetividade, tá? Isso em termos populacionais. De modo que a Anvisa, analisando esses dados de outros países, acabou liberando a vacina para crianças de 6 a 17 anos, tá? Por que não foi liberado de 3 a 6 anos, como ocorreu na China e no Chile, por exemplo? Isso não tem a ver com segurança da vacina, pessoal. Isso tem a ver com a avaliação de eficácia, tá? Então, a Anvisa, os técnicos da Anvisa, sempre prezando pela segurança, não só de efeitos adversos, mas também da efetividade dessa vacina. Os técnicos preferiram esperar mais um pouquinho, aguardar mais resultados, porque ficaram um pouco na dúvida com relação à efetividade nesse grupo específico, né, de crianças menores, e também para imunodeprimidos, né? Então, não é nem uma questão de segurança, é uma questão de avaliação de efetividade, tá? Então, fiquem tranquilos, vacinem com a Coronavac sem nenhum problema, que vocês vão ter um ótimo resultado, tá bom, pessoal? Eu coloquei um outro assunto aí hoje nos meus stories, que é sobre a long COVID em crianças, tá? Ao longo da semana aí eu vou colocando material sobre isso e depois a gente faz um vídeo para explicar direitinho, que é uma coisa nova aí que tem aparecido
e que é legal a gente abordar aqui no canal. Obrigado, gente.